O que me pediram no dia da minha entrevista para a autorização de residência. Vem comigo e confere esse vídeo. Primeiro eu quero falar para vocês que Portugal é um local que tem uma fama de que cada freguesia, cada lugar, cada imigrante passa por um processo de uma forma diferente. Por quê? Porque é pouco sistematizado os processos, a gente observa que tem uma pouca comunicação entre as freguesias e, ao mesmo tempo, tem uma autonomia de cada uma. Então, cada uma gere como bem entende, né? Baseado nas recomendações que aí são nacionais. Mas aí pode ser que alguns detalhes mudem. Por isso, eu tive uma experiência da minha entrevista e da entrevista da minha prima, por exemplo. Para ela, pediram alguns documentos a mais que eu também vou colocar aqui para vocês, tá? Mas para mim, no dia, fiquei super nervosa, fui em Cascais, eu fui com meu marido, ele me ajudou bastante porque eu tava nervosa. Assim, nervosa no nível de ansiedade, porque a gente sabe o que cada etapa significa, né? Essa entrevista, o que ela representava para mim, que já vinha unindo tantos documentos, distante do marido, tentando chegar em Portugal, afinal, e estudando à distância, depois estudando presencial. A marcação dessa autorização de residência, ela já veio no meu passaporte. Quando eu recebi o passaporte, né, com visto de estudante, tá? Na verdade, com visto de estudante. Quando eu recebi e eu fiz vídeo para vocês mostrando todos os documentos, estou falando um pouco mais do visto aqui no canal, tá? Se tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui. O visto, né, eu recebi colado no passaporte, e aí, na verdade, né, é um visto temporário, se eu não me engano, de 180 dias de validade, ou 120, e que é um prazo ali, né, digamos, para você resolver a sua autorização de residência. Mas a minha autorização de residência veio até com prazo maior, né, mas eu nunca tive nenhum problema. Dia 4 de outubro, a minha entrevista foi agendada do ano passado, de 2024. Eu já estava no mestrado há um ano, eu já tinha entrado com esse processo aqui, ele já tinha sido aprovado, né, há pelo menos 6 meses. Então a entrevista demorou bastante, tá? A partir do momento que eu dei a entrada também. Difícil é que pode dificultar por exemplo, procura de trabalho, contrato que solicite já autorização de residência. Eu ainda não recebi. Nós estamos em janeiro de 2025 e ainda a AIMA, né, que é o CEF, também a mesma coisa, não enviaram para o meu endereço ainda, né, mesmo a autorização. Mas quando eu preciso procurar trabalho, tem um protocolo do dia dessa entrevista, desse entregar de documentos aqui, né, porque fala entrevista, mas tá muito mais para um checklist de documentos. Ninguém vai perguntar muitas coisas sobre a sua vida. Para mim não perguntaram basicamente nada. Eles querem que vocês entreguem os documentos solicitados, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, né, gente? Então, assim, tem tudo a ver, o que eu falei pode não parecer muito importante, mas são detalhes importantes, né, que a gente tem que estar atenta. Você vai precisar do passaporte com carimbo de entrada, tá? Eu levei tudo, eu levei xerox e o original, e aí lá eles vão ficar só com a xerox. Atestado de morada, que é um atestado que com certeza você que já mora em Portugal, é uma das primeiras coisas que você faz. Eu posso fazer um vídeo ensinando e mostrando como faz para vocês o atestado de morada, mas é simples. Você tem que comparecer a uma junta de freguesia, né, e solicitar a ficha, tá? E aí depois conseguir algumas assinaturas também de cidadãos portugueses, que é o que dificulta, né, um pouco para nós, porque como a gente vai conhecer alguém que se responsabiliza ou que diz, né, que você realmente mora ali, você tem que ter algum contato com a vizinhança, enfim, alguém tem que te conhecer, tá? Você tem que estar minimamente integrado. Tem locais, a maioria, se eu não me engano, pedem 2 assinaturas. Então, atestado de morada, e se você tiver um contrato do arrendamento, que é o seu contrato de aluguel, né, seria ali para comprovar residência, tá? NIS e NIF são documentos que você também provavelmente já tem. É importante, é possível tirar do Brasil ainda, tá? Se você conhecer algum advogado por aqui, tem o advogado que me ajudou, se vocês precisarem de algum auxílio, entre em contato, deixe uma mensagem, quem sabe a gente possa viabilizar,
né, a depender do número de pessoas que precise disso, viabilizar uma corrente aí para que os brasileiros ainda no Brasil consigam tirar esses documentos, né. Foi um advogado que realmente foi muito útil para nós, ele é muito tranquilo, ele é brasileiro, é carioca, então a gente sempre faz propaganda dele mesmo quando alguém está querendo vir ou precisa resolver alguma documentação pendente. E abertura de atividade. Então, a abertura de atividade é você pedir, né, ali, é como se fosse um MEI, sabe, um microempreendedor. Você vai lá, abre o site do Sebrae, se cadastra, coloca que você é cuidador, enfim, tem tipo uma autorização, é mais ou menos isso. E aí você faz uma abertura de atividade, eu também fiz com advogado e coloquei para cuidadora, né? E aí você pode exercer, empreender naquilo, tá? Empreender, abertura de atividade é mais para quem vai empreender, trabalhar por conta própria. Mas eu já tinha aberto e eu levei, e aí eles me solicitaram entregar. Se você já atendeu através da abertura de atividade, empreendendo, você tem recibo verde. E aí eu nunca tinha atendido. Então, os documentos que pediram para mim foi passaporte, atestado de morada, NIS e NIF, abertura de atividade, né? E aí a gente pagou uma taxa também de 50 euros e pouco, que a gente não sabia e foi pego de surpresa, e por sorte do imigrante, o meu marido tinha recebido um dinheiro de um trabalho um dia ou naquele dia mesmo, tudo providência, né, também divina. E aí a gente pagou, né, desfalcou de outra conta e pagou que era extremamente urgente, que era essa autorização que não dá pra brincar. Então também prepara o bolso aí pra esse período, tá? Nem sempre 50 euros pro imigrante é fácil conseguir, não. Tem que ter um certo planejamento. Para minha prima, eles pediram a mais, né, comprovativo de rendimento no país, se ela, o marido trabalhava, ela não, então ela colocou pro marido, né, o que ele tinha de renda, né. Eu também, no meu, levei o do meu marido, porque eu não gerava dinheiro nenhum para Portugal, eu tava só a estudar, fiquei preocupada, né, o que eles vão pensar como eu tô me sustentando, mas aí a gente pegou e o Paulo pegou comprovativos da conta dele. E aí ele imprimiu um monte de papel na hora lá, fez um monte de corre danado, mas não foi necessário no nosso caso, tanto que eu tenho os papéis guardados, eu vi hoje eles ali, não pediram nada de comprovativo de rendimento no país para nós, né? Se você estuda, é interessante que você leve comprovativo também, né, de matrícula, então do curso que você está fazendo, eu levei, né, do mestrado, mas eles não ficaram também, né, porque eu acho que já tinha lá no passaporte aquele vistozinho com agendamento, tudo. Eu tive até um problema nesse dia, porque eles me falaram que eu já tinha uma autorização de residência CPLP. Aí é um tanto diferente. A CPLP do D4, visto de estudante, a CPLP eu tive que fazer um papel na hora dizendo eu não tenho ciência do porquê tenho visto uma autorização de residência CPLP, nunca chegou na minha casa nenhum cartão, nenhuma confirmação disso e dou entrada agora no visto de estudante. Ela pediu, me orientou para fazer essa carta e eu fiz. Talvez em algum momento algum cadastro eu fiz sem querer, mas a CPLP me limitaria. E aí vocês têm que entender um pouquinho, mas em resumo, a CPLP é um acordo entre países de língua portuguesa. Então, tanto para viagens para o exterior, aí você fica muito limitado a não poder viajar depois um dia, quando você estiver ganhando euros e puder conhecer de forma assim, baratinha, né? Ou muito mais em conta do que vindo do Brasil, vários países do mundo. Então esse é um dos meus sonhos, né, uma das minhas metas, e portanto algum visto que limite isso não serve para mim. Eu tinha citado então a abertura de atividade. Se você então já atendeu através da abertura de atividade, né, gerou algum recibo verde, que é o recibo comprovativo daqui de Portugal, você tem que guardar, né, as emissões, os comprovativos, e também que você tá tudo ok com o Estado, né, cumpriu ali com o seu, como fala, o pagamento de imposto desse recibo. Para mim, isso não veio a calhar, porque eu não tinha atendido através da abertura de atividade e não me pediram nenhum comprovativo de rendimento no país também. Portanto, acredito que por ter o visto D4 de estudante, né,
seja diferente, então justamente por isso eu fui liberada de comprovar rendimento no país. Agora, outras pessoas que às vezes abriram um manifesto de interesse, vão para entrevista, elas precisam de trazer mais comprovativos, tá? Por isso, cada caso é um. Mas esses são alguns dos documentos. A entrevista foi bem rápida, bem tranquila, e eu saí de lá com o protocolo que eu uso como documento dizendo que sim, eu estou em processo já de autorização de residência, quando me pedem no trabalho, em alguma situação, para arrendar uma casa, às vezes podem pedir, e aí eu tenho isso, eu tô legalizada, né, no país, tô só aguardando chegar o documento. É isso, espero que vocês tenham gostado, deixe aqui sua dúvida, comenta, deixa o like, se inscreve no canal. Beijo de luz da lua. E até o próximo vídeo.